Olá, pessoal. Estamos aqui com mais um programa Eu Nunca Pensei Que. E a gente tem trazido, gente, esse Brasil que dá certo. Nesse momento tão difícil, as pessoas estão querendo esperança. A esperança, mas para ver alguém que está fazendo e que inspira as pessoas. Nunca pensei que fosse trabalhar com comida, nunca pensei que fosse abrir um restaurante. Você só consegue tirar do papel se você tem quem acredita. Eu nunca pensei que seria possível construir a minha carreira em torno das minhas paixões. Ação, atitude que vai falar, puxa, eu também posso. Hoje eu tenho o prazer de trazer duas queridas. Uma é a Nina, que a gente já fez tanta coisa juntos, internacionais. Nós estamos metidas, né, Nina? Nós é chique, né? Nós estamos chique. A Nina montou uma empresa que chama Black Money. E a minha querida irmã, amiga, Sônia Hess, que junto comigo e mais 40 mulheres montamos o Grupo Mulheres do Brasil. E imagina uma mulher no meio de 15 irmãos, com um homem junto, e foi escolhida para ser presidente da Dudalina. Ela vai contar isso. Bom, mas antes de eu entrevistar vocês, eu quero trazer outra empreendedora num ramo que eu conheço bem, que é o ramo de cozinha. Eu conheço por causa da minha filha, que teve restaurante 11 anos, o Brasil Agosto. Eu sei que não é fácil. Ela é nutricionista, chefe, e ela se reinventou antes da pandemia, fez uma coisa totalmente nova. E a gente vai saber dela como é que foi a pandemia para ela. É a nossa querida Bela Gil. Ô, Bela, tudo bom, bem? Olá a todas. Obrigada, Luísa, pelo convite. Eu já estava com a ideia de abrir um restaurante e aí veio a pandemia e a gente estava começando, né, a pensar na obra, como que ia ser e tal. E a gente ficou assim, será que a gente segura? O que a gente faz? A gente segurou o máximo que deu. Olha, eu falei que eu não costumo ficar paralisada, porque eu já vivi muitas crises na minha vida, né, gente? Mas os 2 primeiros dias em março do ano passado, eu fiquei, gente, 2 dias meio paralisada. A gente teve que parar para pensar, respirar fundo e decidir, né? Será que a gente desiste de tudo, né, o investimento que a gente fez, ou a gente segue em frente? A gente resolveu assumir esse risco, né, porque é um risco muito grande, tanto que quando a gente abriu o restaurante, a gente abriu na semana da fase coxa em São Paulo. Então, a gente não podia receber ninguém no restaurante, era só delivery, a gente começou só com delivery. A gente sabe que o delivery foi uma coisa que até os restaurantes mais premiados começaram a abrir delivery. Deu uma outra oportunidade também para isso, né? É um desafio muito grande, porque são 2 operações completamente diferentes. É muito complicado juntar os 2 na mesma cozinha, no mesmo horário de funcionamento. Então, às vezes, eu fico assim, louca com comandas chegando e é delivery, e tem gente no salão e não dá para a cozinha, né, ficar aquela loucura, fervendo, barulhenta, com os clientes sentados ali. Talvez com o tempo vão ter que fazer igual digital, né? Vão ter que estar junto, mas separados na operação, né? Porque agora a gente está vendo o surgimento dessas cozinhas fantasmas, né? Que são cozinhas, lugares onde se faz essa operação de delivery e tal, fora da cozinha do restaurante. É muito complicado. Será que a gente consegue investir nisso e vai que abre de novo e aí as pessoas param de pedir delivery e aí você fez um investimento que não dá tanto retorno? Verdade. Ter um restaurante, mexer com comida, é uma área que muitos empreendedores e empreendedoras que estão nos assistindo gostaria de fazer. Eu sei que não é bom dar conselho, mas da sua experiência, o que você faria que seria importante para a pessoa ter sucesso? Eu acho que tem 2 caminhos, né? Se você tem esse dom, se você gosta de cozinha, procure pessoas perto de você que possam investir e te animar, né, para você seguir em frente. Como, no meu caso, foi mais através de, né, experiência pessoal e estudo, muito estudo. Eu acho que esses 2 caminhos, né, seguir a intuição, em busca daquilo que você gosta, através de estudos, através de cursos e tudo mais, é fundamental. Esse é o meu conselho, assim, se eu pudesse dar, é seguir o coração, porque
as portas se abrem. A gente acha que o é impossível e tal. Eu nunca pensei e realmente eu nunca pensei que fosse ter um programa de culinária, nunca pensei que fosse trabalhar com comida, nunca pensei que fosse abrir um restaurante. E estou essa pessoa hoje, né? Chefe de cozinha, apresentadora. Então é isso, é seguir o caminho do nosso coração. Agora fala onde está seu restaurante, faz um marketing aí para nós, para poder colocar. O restaurante fica na Vila Madalena, na Rua Girassol, número 451, em São Paulo. Chama Camélia Dodó. A camélia é a folha do chá verde, eu sempre gostei muito de chá verde. Também é a flor que, no Brasil do século XIX, as pessoas que carregavam camélia na lapela ou plantavam camélia, era abolicionista, confesso. Eu escolhi esse nome por causa disso. E meus parabéns, nossa salva de palmas para você. E quantas inspirações vocês vão dar. E quem quiser começar, começa pequeno, vai fazendo, vendendo para a vizinha, para outra, mas não desista. Se não der certo, faz outra coisa. O importante é tentar, gente, é começar. Obrigada, bem. Eu nunca pensei que eu fosse te entrevistar. Obrigada. Maravilhoso. Beijo. O que vocês acharam, gente? Super. Eu adorei essa história, Luísa, do eu nunca pensei que. Se você colocar essa frase, ela é tão perfeita então, pro vamos momento. começar de você. O que você nunca pensou que fosse ser eleita no meio de 15 irmãos, que fosse criar uma marca feminina? Eu nunca pensei que, nascida em Luiz Alves, uma pequena cidadezinha lá do interior de Santa Catarina, em algum dia na minha vida eu estaria sentada aqui, sendo entrevistada por Luísa Helena Trajano. Então ela está fazendo média comigo, gente. Mas realmente, Luísa, a minha mãe teve 16 filhos, são 11 homens e 5 mulheres. Como era muita gente, não tinha muito essa coisa de menina e menino, né? Era quem estava ali trabalhando, fazendo, acontecendo. E eu acho que foi isso que eu acabei sendo a presidente, né? Teve 2 irmãos. Não vem com história, não. Você foi para a Espanha. Fui, me especializei. Eu trabalhava muito, Luísa, desde criança. Até agora. Mas eu nunca pensei que eu chegasse num momento como esse, com a ideia de ajudar mulheres invisíveis. Como eu sou investidora de um banco chamado Banco Pérola, de 2 mulheres, também do Grupo Mulheres do Brasil, elas me ligaram falando que iam me devolver um dinheiro. Eu perguntei, escuta, vocês poderiam fazer um microcrédito para mulheres? Sônia, nós somos digitais. Daí eu rapidamente liguei para você. Você falou, Sônia, vamos em frente, tô junto. Daí liguei para Denise Damiani para nos ajudar a organizar e para Alice Coutinho para criar um nome. Lembra que eu te falei o nome? Vai passar. A Luísa falou, Sônia, isso não é nome de um fundo? Não, eu falei, o fundo vai permanecer e vai passar. Vai passar. Então, porque a gente estava pensando muito, ela estava pensando muito nesse momento que está muito difícil, né? Daí, a Alice, maravilhosa, criou o nome Fundo Dona de Mim. Só que eu precisava de grana, Luísa. Daí a Luísa já foi a primeira, depois as minhas 4 irmãs. Aí ela pediu para cada uma de nós doarmos várias amigas, 64 mulheres investiram, Luísa. É a coisa mais linda, porque você só consegue tirar, né, do papel se você tem quem acredita. Hoje, Luísa, já passam de 1.300 mulheres. Você imagina todos os estados. E ainda as pessoas ainda podem entrar no fundo? Podem, ainda então, temos 300 mulheres do BTG, que é esse, que é R$3.000. Empresta até 3 mil? Empresta 3 mil do BTG. Só que tem que ser MEI, microempreendedor individual. Mas também tem outro modelo, Luísa, que a gente criou agora, que é maravilhoso, que é para as comunidades. Então, eu fui com a Marisa Monção, lá na primeira comunidade. A Marisa Monção é uma líder nossa, que é de comunidade. De comunidade, mulheres do Brasil Capão Redondo. Não tem só mulheres executivas, nós temos conselheiras de comunidade. A Marisa é uma super ativa de Capão Redondo. Uma coisa que é muito forte em Mulheres do Brasil, que nós somos CPF, Luísa, nós não somos CNPJ, né? Então nós somos mulheres. E liguei para Marisa Monção e ela falei, olha, Marisa, faz grupos de mulheres, são 5 mulheres sempre, uma líder, e tem que primeiro fazer a trilha empreendedora lá da Rede de Mulher Empreendedora, depois cada uma recebe R$2.000, tem 4 meses de carência e 12 para pagar, sem taxa, sem juros. Luísa, eu fui lá para o Capão Redondo. Foi um dos dias que eu
diria que foi um dos mais lindos da minha vida. Aquelas 45 mulheres, eram 9 grupos, a felicidade delas, e depois a gente explicou tudo direitinho, e cada uma contou qual era o seu sonho. Então tem quem fazia bolo, como você falou, começa pequeno. Uma que fazia bolo, outra que fazia salgado, a outra que fazia sobrancelha, a outra que comprava roupa e revendia. Então, o lindo disso é que a gente dá oportunidade para essa mulher que está dentro de casa. Eu quero chegar a milhões de mulheres, porque essa mulher... A gente vai ver os depoimentos, nós vamos ver os depoimentos, que são lindos. A Dona de Mim trouxe a Marisa, a Gracimária e a Cristiane. Vamos ver o que elas têm para nos ensinar? Olá, meu nome é Cris Neri, eu sou empreendedora. Eu e minha mãe trabalhamos com marmita congelada em Sabor Fit, no Rio de Janeiro. Eu me chamo Gracimar Dantas da Silva, conhecida como Mana Artesanato, sou rendeira. Meu nome é Marisa Monção, faço parte do grupo Mulheres do Brasil e parte do projeto chamado Fundo Dona de Mim. Passando por uma dificuldade muito ruim, né, que é a pandemia que a gente estava passando, a falta de turismo que a gente tem aqui no nosso lugar. Nunca pensei assim de um dia eu levantar, né, me levantar novamente. Quando começou a pandemia, a gente trabalhava com delivery, atendendo os comerciantes locais, mas quando fechou tudo, a gente precisou se reinventar. Foi aí que surgiu o Fundo Dona de Mim. É um projeto que capacita mulheres da periferia. Eles emprestam R$2.000 para cada mulher da comunidade. Eu nunca pensei que existiria um empréstimo para ajudar um artesão sem juro, com tempo, com carência. Nunca pensei que fosse ter. Nós fizemos o empréstimo e investimos na saboaria, que são sabonetes veganos feitos com produtos 100% natural. Que antes a gente tinha somente uma geladeira que cabiam 40 marmitas. Depois, com o freezer, a gente conseguiu armazenar mais de 120. Ajudou não só a mim, como ajudou outras rendeiras que estavam com suas rendas paradas, né, sem poder vender. E eu precisava investir o meu dinheiro, comprei as rendinhas delas, né? E hoje eu olho para minha loja, eu vejo ela cheia, eu vejo que tem artesanato, eu tenho que vender. O dinheiro que foi investido em nós vai multiplicar muito mais e a gente vai poder estar ajudando muito mais mulheres. Eu agradeço muito, agradeço demais. Muito obrigada, Sônia Es, Grupo Mulheres do Brasil, Fundo Dona de Mim, Magalu. É muito importante a gente focar na solução e não no problema. A pandemia não vai durar para sempre. Esse momento vai passar e a gente vai passar por tudo isso todas juntas. Nossa, gente, que legal, hein? Muito bom, né? É demais, né? Para você ver que o trabalho existe, só precisa que as pessoas apoiem. E as pessoas perguntam muito, né? Ah, mas eu queria até apoiar, mas não sei como. E acha que a gente não precise que doem cestas básicas. Tem muito pessoas importante. morrendo de fome. Tem, A cesta e básica, aumentou muito. Sim, a cesta básica é importante. Mas também a gente precisa de outros instrumentos. O que eu mais senti é que nós passamos crença. Eu não estou sozinha. Alguém olhou para mim e acreditou em mim. E me emprestou até um dinheiro. O dinheiro é o símbolo da crença, né? E aí, Sônia, como que você sente vendo isso aí? Que nasceu uma noite que você me ligou. Nasceu dela, viu, gente? Foi realmente, Luiz, eu acho que é um sonho. Cada vez que eu ouço uma dessas mulheres, eu vejo o pouco que para nós às vezes é pouco, o tanto que é muito para elas. Porque elas se equipam. Então, assim, tem comprou um freezer a mais. Foi o freezer, comprou a forma do bolo, a etiqueta. As linhas para fazer as coisas. A linha para fazer o crochê. Então, o que mudou dentro da vida delas, da casa delas, é uma transformação. E essa mulher, daqui a pouco, é uma grande empreendedora. Porque ela também teve que se capacitar. Não, mas você viu que bonito, ela falou, eu estou ajudando as outras rendeiras. As outras mulheres. E isso é que é legal. A gente não sabe, uma atitude dessa, não sabe aonde vai levar, né? Assim, você é do tamanho daquilo que você compartilha mesmo, né? Isso acontece com você também, né, Nina? Conta pra nós. Bom, primeiro, Luísa. conta o seu negócio. Bom, Luísa, eu fico muito feliz pelo convite, principalmente por estar entre vocês. Então, eu nunca pensei que estaria entre as 2 maiores empresárias do Brasil, né? E a felicidade que é vê-las em continuidade. Então, eu agradeço muito a continuidade, porque tem gente que vai lá,
faz um negócio e vive a vida daquele histórico, né? E vocês vivenciam e continuam e amplificam sempre. Eu costumo dizer, Nina, eu não gosto nem da palavra voluntário, a Sônia sabe disso. Porque a gente recebe tanto mais do que a gente dá. Sem dúvida. Você vê esse programa, eu estou me renovando, aprendendo, você está cortando os outros, eu vou melhorar da próxima vez, você está fazendo... Então a gente tá se renovando, você tem um propósito. O dinheiro é muito importante, mas o propósito é que te mantém. Mas conta do seu negócio agora. Eu, né, sou uma das fundadoras do movimento Black Money, que é um hub de iniciativas pautadas na liberdade da população negra no Brasil. Né? Somos 118,9 milhões de afrodescendentes autodeclarados. O maior grupo de mulheres no Brasil são de mulheres negras. Quando as pessoas perguntam qual é a mágica, né? Como que o movimento Black Money está há 4 anos apoiando tantos empreendedores negros, tantos profissionais negros, como que o Grupo Mulheres do Brasil está aí quase chegando a 100 mil mulheres? A mágica é porque nós temos um propósito. E aí eu lembro muito bem toda a reunião do grupo Mulheres do Brasil sendo colocados inegociáveis. É inegociável não falar de propósito, não falar de liberdade, de pessoas negras poderem ter os seus próprios negócios e a gente poder utilizar do que a gente tem hoje. Né? A gente tem o digital, então são 20 anos na área de tecnologia, não é para falar sobre a Nina, não é para ver a filha de uma quilombola que saiu da maior favela plana, que é onde eu nasci, o Jardim Catarina, aí foi parar na Forbes, foi parar em Boston, né, junto com a Luísa, na ONU Internacional. Não, nós já fomos internacionais. A gente já foi, nós somos todas internacionais. Agora explica só rapidinho o que faz seu negócio. O Movimento Black Money a gente apoia tanto com serviços financeiros, então toda essa parte, né, de dar possibilidade de crédito, possibilidade também da maquininha POS, de cartão, o marketplace, né, durante a pandemia. A gente pode até, Dona Gimi, pode fazer uma parceria com ela. Sim, podemos fazer uma parceria, porque eles fornecem maquininha. A maquininha de cartão POS e 70% da nossa base é de mulheres negras, porque acaba que a maioria empreendedora acaba sendo mulheres. Verdade. Né? Então, como a gente atende a população negra... No caso deles é para os dois, né? Explica um pouquinho. Isso, o nosso caso é para a população negra. Então, quando tanto homem quanto mulher. Tanto homem quanto mulheres. Mas acaba que 70% do nosso público acaba sendo de mulheres. Porque essas mulheres são arrendadas ali da família, elas muitas das vezes tanto a renda principal, quanto também está sozinha dentro dessa família, né? Tocando essa família. Então a gente trabalha desde essa parte elas são ministras da economia. É impressionante. A gente trabalha desde e das boas ministras, viu, gente? Das boas. Que trabalha receita e despesa direitinho. Com certeza. A gente precisa quebrar esses tabus que mulher não sabe lidar com dinheiro, que mulher não sabe negociar. 88% do consumo das famílias são as mulheres que ditam esse consumo. Então, nós no Movimento Black Money, a gente também traz esse letramento em relação à população negra. A gente dá acesso à educação a partir também de aulas, cursos em tecnologia, empreendedorismo, com um olhar e mindset, né, mentalidade digital, porque não adianta ficar falando e fazendo o que faziam no século XX. A gente tem que falar e dar direcionamento e conteúdo do que os grandes empresários e empresárias estão fazendo nos escritórios. Eu nunca pensei que as discussões relacionadas à negritude pudessem ser tão importantes no meu desenvolvimento pessoal e profissional. Eu nunca pensei que uma mulher negra periférica fundaria e estaria à frente de um negócio de impacto social. Eu nunca pensei que seria possível construir a minha carreira em torno das minhas paixões, que são a educação e tecnologia. A Josefinas, negócio social que eu fundei em 2019, hoje conta com cerca de 200 mulheres nessa rede. Mulheres periféricas, orgulhosas de si. Ao longo da minha trajetória, eu tinha um olhar muito meritocrático sobre meu desenvolvimento profissional e as discussões com o movimento Black Money trouxeram outras oportunidades de olhares. Então, essa troca aconteceu ali e me mostrou grandes possibilidades para a minha carreira.
e possibilidades de uma carreira bem-sucedida, porque em janeiro de 2019 eu fiz parte da Africa Tech, o braço educacional do movimento Black Money, e vendo ali Nina sendo referência na área dela de tecnologia e tendo um cargo de liderança enquanto mulher negra, eu pensei, nossa, é uma possibilidade real para mim. Mesmo trabalhando com gestão de produtos, uma das coisas que mais me motiva é a questão de intraempreendedorismo, e eu foco esforços para trazer outras pessoas negras para ocuparem posições de liderança dentro das organizações. E esse foi um efeito, não posso nem dizer que colateral, porque eu acho que ele foi muito bem posicionado das discussões com o movimento Black Money. Tudo que eu sonhar é possível. E mais que sonhar, eu desejo realizar transformações positivas e duradouras, não só na periferia onde a gente está, mas em diversos locais do Rio de Janeiro e do Brasil. E tudo isso só foi possível, eu tenho certeza, por causa da minha conexão com a Nina, com a Alan, com o movimento Black Money. Fico até um pouco emocionada de contar essa história, porque de verdade a minha vida se transformou assim radicalmente para melhor. Ai, quantas histórias, né, gente? Nossa. É muito legal de ver esses depoimentos. Cada uma vem de um projeto diferente. Então, a Simara, ela trabalhava com a gente no marketing digital e foi fazer aula de programação. E entendeu que ela poderia ganhar muito mais amplificando e indo para a carreira de programadora. E vocês sabem como que é hoje, né? Uma pessoa desenvolvedora. Não, eu acho que todo mundo que puder fazer um curso de programação deve fazer. E você? Você inspirou tantas pessoas, como é que você resolveu sair de uma periferia e mexer com tecnologia? Eu não tinha a mínima noção, não tinha ninguém na minha família, nem empreendendo, nem em grandes empresas, né? Meu pai vivia de bico, depois se tornou funcionário público, foi aí que a gente teve uma mobilidade também socioeconômica. A minha mãe era diarista e depois virou do lar, então eu não tinha essa referência, só que eu e minha irmã fomos a primeira geração em casa a cursar uma faculdade. Ai, que olha. Isso fez toda a diferença. Ter tido bolsa de estudos em escolas particulares na infância fez toda a diferença. Bolsa de estudo em línguas estrangeiras fez toda a diferença. Então, por isso que educação ela não pode estar longe de empreendedorismo, que não pode estar longe de finanças. Educação e saúde para todos, né? Educação e saúde para todos. Essa é a luta das mulheres do Brasil. Mas agora eu vou trazer um homem também, né, gente? Opa. Porque esse programa não é só para mulheres, é para homens. Assim, o Magazine Luiza, não tô querendo, ele não me patrocina o programa, nada disso, viu, gente? Não tem patrocínio Magalu aqui. Porque assim, o Magalu, quando veio a pandemia, eles criaram o parceiro Magalu. É que você transformava vendedor do Magazine e, no momento, transformava para diferente de marketplace, que demorava mais. É muita gente que ficou em casa, que não tinha comida no outro dia, que parou de vender as coisas. Então, eu quero trazer aqui o Rafael Chiarelli. Ele é parceiro Magalu e eu acho que a história do Rafael é muito legal. Vamos lá. Oi, Rafael. Ele já foi pro meu Instagram, viu? Verdade, verdade. Boa tarde. É um prazer imenso estar falando com ícones da nossa sociedade. Eu estou até emocionado. Obrigado pelo carinho comigo e realmente eu sou esse caso aí de vitória graças ao parceiro Magalu, graças à sua equipe e graças a você acreditar no microempresário. Então, conta um pouquinho, Rafael. Quando veio a pandemia, você ficou assustado. Conta. Eu tenho uma clínica de aparelhos auditivos com minha esposa, que ela que atende, ela é fonoaudióloga. A gente atende de 70 a 80 anos, acima disso. E o nosso público parou de vir antes mesmo da pandemia. E o nosso faturamento zerou. A gente não tinha de onde tirar recursos para pagar, na época, nossos 2 funcionários e manter a empresa. Foi quando eu vi o parceiro Magalu, eu entrei, surpreendentemente, eu consegui começar a vender no mesmo dia. Eu sempre fui muito contra o e-commerce. Eu aprendi muito nesse 1 ano, porque eu não imaginava o meu público idoso comprar no e-commerce, 70 anos, 80 anos, e graças a Deus e ao parceiro eu consegui atingir objetivos que eu jamais imaginei. Eu jamais imaginei que eu estaria aqui falando com vocês, eu jamais imaginei que eu ia abrir 3 empresas na pandemia, eu ia sair de 2 funcionários para 9 funcionários, e eu acho que, eu estava ouvindo bem vocês conversarem, um dos grandes motivos do meu sucesso é que eu tenho 9 mulheres trabalhando comigo, eu sou o único homem, e quem administra o meu dinheiro é minha mulher, então eu acho que eu estou bem nisso. Ô, Rafael, você era
esse digital não vai para frente, essa pessoa precisa vir aqui, ainda mais o idoso. Isso são crenças que vai nos limitando. Eu quero saber do seu esforço para tirar essa crença. Eu não acredito, eu não vou aprender e meu público não vai vender. Como é que você fez isso? Eu, apesar de ser digital, eu não conhecia nada do e-commerce, de marketplace, nada. Eu sabia que era um pouco mais complicado. Pela facilidade que eu tive no parceiro, em uma semana, eu consegui vender o que eu não vendi no último ano, anterior à pandemia. Isso me surpreendeu. Estava eu, minha esposa e minha filha em casa fazendo venda. Teve um momento que a gente teve que falar, peraí, vamos voltar a abrir a empresa com as portas fechadas para o público, mas virar um e-commerce de verdade. Foi uma luta, foi um empenho, uma dedicação, mas que veio através de uma necessidade. Fiz cursos para melhorar no e-commerce, a gente acabou abrindo mais 2 lojas. Então, assim, a gente começou a evoluir e hoje 95% do nosso faturamento está no e-commerce. Seu exemplo já anima, mas o que você pode falar para as pessoas? Eu acho que a gente tem que estudar. Se você tem um bom produto, um bom atendimento, uma equipe, eu sempre valorizo muito a minha equipe. Se a minha equipe está trabalhando com dedicação, com vontade, eu vou entregar um bom produto no cliente final. Ele não vai abrir só uma caixa de papelão, ele vai abrir algo a mais, foi feito com carinho, foi feito dentro do tempo, que é uma obrigação. Então é assim, dedicação, estudo e fica atento ao mercado. Eu acho que essas são as principais orientações. E tenha uma mulher administrando o seu dinheiro, que isso eu acho que é um diferencial. Ela é Ministério da Economia. Muito Obrigada, bom. Rafael, um abraço para você. Agora, vamos falar a verdade. Até eu e a Sônia, que é vendedora, falar que é vender para pessoa de 80, 90 anos. Digital. Luísa, você tem aquela tua frase que é... Comece fazendo o necessário, depois o possível, e de repente você está fazendo o impossível. Se todo dia a gente fizer o possível, a gente consegue. Agora a gente está falando muito de esperança, né? E eu já sabia que o SUS é o melhor sistema de saúde, mas que eu fiquei encantada é ver a ponta como tem um homem ou uma mulher apaixonado por vacinação. Mas aqueles que fazem coisas assim, andam em jangada, barco que está caindo, que tem medo, para vacinar uma pessoa. Vamos escutar mais essa heroína. Eu me chamo Cibele, sou enfermeira há quase 21 anos. Na linha de frente, dentro da batalha contra o Covid, trabalho numa unidade de saúde de zona rural, onde nós temos que, para conseguir vacinar, irmos à casa do paciente. Ai, Jesus, não vê? Ai, meu Deus, E eu nunca achei que eu fosse entrar em uma canoa para atravessar um rio para fazer vacina em 3 idosos que não tinham como chegar onde a gente estava. A minha pessoa não sabia nadar, não sabe nadar. Mas eu acredito que todo esse esforço ele é válido para a gente levar ao paciente essa gotinha de esperança, mesmo que esteja sendo tão difícil. Os obstáculos... Ih, Sérgio, tá cheio d'água, melhor tirar não, Sérgio. Não, é pouquinho. É pouquinho, é só sapato. Amanhã eu boto outro sapato. E os problemas enfrentados durante a nossa jornada. Ai, não tá torta não, minha gente. Ai, palhaçada. Eita, vai afundar. Agora é valendo. Gente, não é emocionante? A emoção dela, mesmo enfrentando medo, ela estava apavorada dentro da canoa ali. Mas foi lá e cumpriu o dever dela de brasileira. Vacinar 1, 2 pessoas. Mas isso é em todo lugar desses 5.570 municípios, gente. Não importa o tamanho, muitas vezes ela não tem tecnologia, não tem nem freezer direito, que o Unidos da Vacina está fazendo esse trabalho. Bom, com essa esperança, quero agradecer a Nina, a Sônia e todos vocês que estiveram aí, para que a gente possa realmente cumprir o objetivo desse programa, o propósito, que é trazer aquilo que está dando certo, é trazer esperança com o concreto. Obrigada, tchau, gente. Beijo para todo mundo. Obrigada. Deixa joinha no YouTube, aperta o sininho, por favor, curtam.